E nós começamos o programa de hoje falando sobre os desdobramentos da exibição do vídeo de inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgado na convenção do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Tanto Flávio quanto Jair, a defesa de Jair Bolsonaro, acabaram se pronunciando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para eles poderem dar explicações, principalmente ali a defesa de Jair Bolsonaro. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Camila Xavier. Camila, muito bom dia. O que foi que a defesa de Jair Bolsonaro alegou? Bom dia, Marília. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto. Pois é, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que ele não deu o aval para que esse vídeo, produzido por meio de inteligência artificial, fosse exibido na convenção de sábado, a convenção do PL que lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro. Esse documento afirma o seguinte, que Bolsonaro nem teria condições de conceder essa autorização por conta das restrições impostas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Jair Bolsonaro teve uma suspensão por parte de Moraes, imposta por Moraes, de 30 dias nas visitas e Flávio Bolsonaro está impedido de visitar Jair Bolsonaro pelo período de 90 dias. Considerando a data em que essa restrição foi imposta, esse prazo terminaria logo após o primeiro turno. Então, ele não tem essa possibilidade de receber visitas e, por conta disso, a defesa de Jair Bolsonaro afirma que, por essa impossibilidade de encontrar fisicamente essas pessoas e também de fazer contato direto, por exemplo, por meio de telefone ou qualquer outro meio de comunicação, que, por conta disso, ele não poderia sequer ter dado esse aval. E a defesa também lembra que a imagem de Jair Bolsonaro sempre foi utilizada por seus filhos nesse contexto de campanha eleitoral, que isso não é algo novo, então que isso é algo já de conhecimento público da utilização da imagem de Jair Bolsonaro. E, Marília, além da defesa de Jair Bolsonaro, que esse documento foi assinado pelos advogados Paulo Cunha Bueno, Celso Vilardi e também Daniel Tesser, além de Flávio Bolsonaro. É aí que entra Flávio Bolsonaro, lembrando que ele está inscrito também como um dos advogados de Jair Bolsonaro, por isso ele é uma das pessoas também a assinar esse documento, como mostrou a coluna da Manuela Alcântara no portal metrópolis.com. Então, Flávio constitui aí esses argumentos, ele também deu aval para esses argumentos, tendo em vista que ele assinou essa manifestação da defesa de Jair Bolsonaro como seu advogado. Eu volto com você. É isso, Camila Xavier, muito obrigada. Camila volta ainda no Contexto Metrópolis de hoje, mas a gente também segue aqui acompanhando a programação. Obrigada, Camila. Vale a gente trazer também que agora a gente precisa aguardar aí o que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é relator da ação que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses, ele deve fazer. Seguindo ali, conversando com a Manuela Alcântara, que é nossa colunista aqui no portal, ela disse que ele deve pedir para que a Procuradoria-Geral da República, ali na figura de Paulo Gonet, se manifeste a respeito, então, do que a defesa de Jair Bolsonaro acabou alegando. E a gente segue ainda nesse assunto, porque com a negativa da defesa de Jair Bolsonaro de que o ex-presidente tenha autorizado o vídeo produzido por inteligência artificial lá na convenção do PL, a responsabilidade pelo material agora passa a recair exclusivamente sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Vai caber à Justiça Eleitoral avaliar se o conteúdo configura deepfake, que é proibida durante as eleições. O senador deve alegar que está em período de pré-campanha e que, por isso, não poderá ser punido pelo uso da tecnologia. Outra argumentação dos advogados é que a equipe do presidente Lula também tem, em suas redes sociais, posts, publicações com o uso de inteligência artificial. A campanha de Flávio conta com o uso da imagem de Jair Bolsonaro para poder subir nas pesquisas de intenção de voto. E eu já vou chamar os meus colegas, Felipe Monteiro e também o Mano Ferreira, para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou pegar ali um detalhe que a Camila acabou puxando para a gente começar essa nossa conversa. Vou começar pelo Mano Ferreira. Entre os advogados que estão assinando ali, nós temos Flávio Bolsonaro.
Então, ali, ontem a gente comentou aqui que o ministro Alexandre de Moraes dava dois caminhos. Ou Jair Bolsonaro assumia que teve uso de inteligência artificial e, assim, teria ali o risco de voltar para a prisão em regime fechado, ou então a culpa cairia para Flávio Bolsonaro e ele poderia responder pelo uso de deepfake, o que é proibido durante a campanha eleitoral. Ele assinou, então ele meio que já colocou ali a culpa nele, assumindo ali a responsabilidade sobre esse vídeo de inteligência artificial. Mano, o que você acha que Flávio Bolsonaro quer com isso? Muito bom dia, Marília. Bom dia, Felipe. Bom dia para toda a nossa audiência. Flávio Bolsonaro deseja duas coisas. Que haja clareza do ponto de vista da Justiça Eleitoral sobre até onde vai a possibilidade de uso de inteligência artificial ao longo dessa campanha e antecipar a discussão para antes do início oficial é algo que vai ajudar a desenhar com mais clareza até que ponto a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro vai poder ser utilizado. E o segundo ponto é que, caso haja a negativa, há o reforço da narrativa que Flávio Bolsonaro também explora de perseguição política e de que o judiciário estaria atuando contra o avanço do bolsonarismo. Então, dos dois modos, é lucro para Flávio Bolsonaro. Ou ele vai trazer clareza para que a sua equipe escolha, saiba poder organizar e planejar o modo de utilização da imagem do seu pai durante a campanha, ou ele vai posar também de vítima numa circunstância em que não poderá utilizar a imagem do seu pai. Mano, Felipe, ontem a gente conversando aqui, o Mano até puxou que eles acabaram, e você acabou concordando, né, que a campanha de Flávio Bolsonaro acabou puxando ali o debate sobre o uso de inteligência artificial antes da campanha. Você acredita que agora o TSE ele vem ali de fato se adiantar sobre o uso da inteligência artificial, tendo em vista, né, que antes mesmo da resolução lá do TSE ser aprovada, todo mundo já sabia que o uso de inteligência artificial seria isso amplamente explorado agora em 2026? Bom dia, Marília. Bom dia, Maninho. Bom dia aos telespectadores. Marília, essa é a grande questão, né? É bom lembrar o seguinte, né? Tem dois processos, né? Tem um processo que foi finalizado, transitou em julgado criminal em relação ao Jair Bolsonaro, que, na decisão, o Alexandre de Moraes coloca expressamente que o Jair Bolsonaro não pode usar a rede social, a sua própria, e não pode usar a rede social de terceiro, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E tem o segundo aspecto, que é o processo relacionado com o direito eleitoral, né, que a Justiça Eleitoral decide sobre o assunto. E é bom lembrar, Marília, que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral é clara de que há possibilidade, sim, de se utilizar inteligência artificial na campanha eleitoral, desde que você explicitamente fala que aquele material foi feito por inteligência artificial. Então, assim, o vídeo com o avatar do Jair Bolsonaro e com a voz, né, manipulada do Jair Bolsonaro, ele inicia falando explicitamente que se tratava de inteligência artificial. Então, a questão aí, na minha opinião, vai no seguinte sentido, né? Eu acho que até mais, vou até abrir um pouco a questão que o Mano colocou na sua fala inicial, né? Eu acho que é além da questão do uso ou não de inteligência artificial na campanha eleitoral. É se o PL pode ou não utilizar a imagem do Jair Bolsonaro, né? Independente de inteligência artificial. Pode utilizar foto de Jair Bolsonaro? Pode utilizar declarações passadas de Jair Bolsonaro? Essa é a grande questão. Porque, ao que tudo indica, Marília e Mano, parece que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, né, por meio do Alexandre de Moraes, quer vedar o uso da imagem do Jair Bolsonaro. Se isso acontecer, será uma grande injustiça e vai, sim, né, aumentar a narrativa de perseguição política à família do Jair Bolsonaro. É bom lembrar que em 2018, né, quando o Lula foi candidato, aliás, quando o Lula se colocou candidato, depois teve a candidatura cassada e o Haddad se colocou como candidato do PT nas eleições, né, o PT se utilizou de inúmeras imagens do Lula, né? Inclusive, na convenção que reforçou o nome do Haddad, né, tinha marcha do Lula e todos os militantes do PT naquela ocasião, né? Então, na minha concepção, a legislação eleitoral é clara, pode sim utilizar avatar e utilizar inteligência artificial. Mas, ao que tudo indica, Marília, a questão aí é maior. Ao que tudo indica, talvez o Alexandre de Moraes queira vetar
o uso de imagens e o uso de falas do Jair Bolsonaro sobre todos os aspectos, inteligência artificial ou não. Aproveitando que o Felipe trouxe para a gente, vale esse comparativo da campanha lá de 2018, agora com 2026? A gente sabe, né, que o uso dessas fake news de inteligência artificial surgiram lá em 2016. Aqui em 2018 nós tivemos reflexo disso, 2022 também foi utilizado e agora em 2026. Vale o comparativo entre o tratamento que foi dado ao presidente Lula lá em 2018 ao tratamento que está sendo dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro agora em 2026? Sim, Marília, e sobretudo porque vai ser feito, independentemente do desejo do ministro Alexandre de Moraes, esse comparativo por parte da população. A população se lembra como foi a campanha do PT em 2018, com o extensivo uso da imagem do presidente Lula, o Haddad com a máscara do Lula o tempo todo. O mote era que Haddad era Lula, né? Isso era a própria forma como o PT fez campanha. E é muito importante para uma sociedade democrática que haja a compreensão, o reconhecimento por parte da população, dos seus amplos setores, de que as regras são iguais para todos. A ideia de que o PT pode usar a imagem do Lula se o Lula está preso, mas o PL não pode usar a imagem do Bolsonaro se o Bolsonaro está preso, é perversa para a democracia no sentido de que degrada a confiança nas instituições, gera um sentimento de que a justiça tem lado e tudo isso é péssimo para a democracia. É o tipo de coisa que vai alimentar o espírito antidemocrático, o espírito até mesmo golpista. Nesse sentido, é importante que possamos dizer com todas as letras, a postura, a pretensão do ministro Alexandre de Moraes de apagar a existência da figura política de Jair Bolsonaro é uma pretensão autoritária, incompatível com o debate livre que precisa marcar as sociedades democráticas. Então, a gente tem que diferenciar nesse debate o que é uma discussão sobre os usos da tecnologia, sobre os meios e até que ponto o que é permitido, o que não é permitido no uso da inteligência artificial, é um debate atualíssimo, né? Porque é a atualização da tecnologia no nosso tempo. Outra coisa é a pretensão de tutelar o debate político que precisa acontecer de forma ampla e livre na sociedade, e isso é inaceitável e não pode, independentemente do que cada um pense sobre o mérito da campanha de Jair Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro, o fato é que eles devem ter plena liberdade de expressão para mostrarem à sociedade aquilo que defendem. Felipe Monteiro, a gente vem acompanhando aqui no nosso site metrópolis.com diversas matérias sobre os limites do ministro Alexandre de Moraes. Na última decisão dele do prazo de 48 horas, ele colocou as duas opções ali, né? Voltado ao julgamento qual ele foi relator, mas ele também acabou entrando na seara de deepfake, que é voltada à justiça eleitoral, ao TSE fazer esse julgamento. Existe ali, você consegue avaliar para a gente se o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassado ali o Supremo Tribunal Federal, tentando entrar ali no TSE, ele já não faz parte mais do tribunal? Marília, sem sombra de dúvida, quando você pega decisões do Alexandre de Moraes, você vê que tem um exagero, né? E está exacerbando o seu poder constitucional e institucional. E, mais uma vez, né, ele está querendo entrar na esfera da justiça eleitoral, não na esfera dele, né, como ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele tem que fazer é se restringir à decisão dele em relação ao processo que o Jair Bolsonaro foi julgado, né? O Jair Bolsonaro, por meio daquele avatar, ele infringiu a decisão do Alexandre de Moraes? Não. Não por quê? Porque não foi o Jair Bolsonaro entrando na sua rede própria, dando a sua opinião sobre um determinado assunto, não utilizou rede de terceiros, né? Então não tem como ele não autorizou, né? Ou seja, ele não autorizou. Então, na minha opinião, ele tem que acabar aí. Em relação ao uso do avatar na pré-campanha por meio de inteligência artificial, essa é uma decisão que deve ficar restrita à justiça eleitoral. E é bom lembrar
Marília, como o Mano colocou ontem de forma muito interessante, né? Não estamos falando de deepfake aí. Deepfake é você utilizar a inteligência artificial para mudar, né, de forma realística o rosto de uma pessoa, né, e tentar manipular a população. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o que aconteceu foi um avatar, no meu modo de ver, tosco, né, claramente estava para ver, foi feito por inteligência artificial, né? A voz do Jair Bolsonaro, do avatar do Jair Bolsonaro, não estava sincronizada com as bocas do Jair Bolsonaro, nitidamente dá para ver que era um negócio tosco, né, mal feito mesmo, né? E ele iniciou as suas palavras falando que ali não era ele, ali era uma inteligência artificial. Então, isso, na minha opinião, e mais do que isso, não deu opinião alguma, apenas falou que todo mundo já sabia que a escolha dele para disputar as eleições desse ano é o filho dele, Flávio Bolsonaro. Ou seja, não tem absolutamente nada de novo. Respeitou, na minha modo de ver, estritamente a questão da justiça eleitoral, da legislação, da resolução da justiça eleitoral. E, na minha opinião, não cabe o Alexandre de Moraes entrar nessa esfera. Se ele entrar nessa esfera, sem sombra de dúvida, vai reforçar a narrativa de que está havendo efetivamente a perseguição política. E é incomparável, né? O Moro, no caso, que era o juiz no caso do Lula lá atrás, que permitia que o Lula recebesse visita do Haddad, visita da Gleice Hoffmann, visita de líderes internacionais o tempo inteiro, né? Com o caso do Jair Bolsonaro, que não pode, de forma alguma, receber visita de ninguém. E mais do que isso, Marília, o Lula escrevia carta, o Haddad lia abertamente para a população, né? Já o Jair Bolsonaro não pode falar. Isso, na minha opinião, é um absurdo e, de certa forma, sim, infringe os poderes institucionais do Alexandre de Moraes. Gostaria de pegar a opinião dos dois também, né, sobre esse possível próximo passo que deve ter a partir do que alegou a defesa de Jair Bolsonaro, que ele não tinha conhecimento. Dessa forma, recai sobre a campanha de Flávio Bolsonaro a responsabilidade. O que vocês acreditam que deve acontecer sobre esse assunto? A gente sabe que inteligência artificial, a gente ainda vai voltar a falar muito sobre esse tema, mas sobre a campanha de Flávio Bolsonaro, que já vem ali equilibrando diversos pratinhos de crises, né, que a gente veio acompanhando nesses últimos dias. É mais um prato de crise para poder equilibrar? Olha, Marília, essa é uma crise que o Flávio é confortável com ela, porque permite que ele aumente um capítulo na sua novela como um personagem que seria alvo de perseguição da justiça. Então, esse é o jogo que Flávio Bolsonaro sabe jogar. É o bolsonarismo jogando em casa, no confronto com a institucionalidade, no confronto com o judiciário, num contexto em que, ao avançar o sinal, o judiciário acaba dando razão a parte das críticas. É óbvio que isso não torna o projeto autoritário e antidemocrático que o bolsonarismo representa legítimo, mas isso aumenta a percepção em setores da sociedade de que eles têm um fundo de verdade naquilo que colocam. Então é algo que degrada a confiança nas instituições, a confiança no judiciário e na sua imparcialidade e, com isso, no próprio processo democrático e eleitoral. Então, se a justiça deseja defender a democracia, se a justiça deseja defender a confiança na urna eletrônica e no processo eleitoral, ela deve cumprir rigorosamente o seu papel constitucional e não atravessar 1 milímetro sequer essa linha. E a nossa Constituição é muito clara ao defender a ampla liberdade de expressão. Você fazer uma peça ficcional usando um personagem que, goste ou não, é um personagem da história política brasileira, é algo que sempre foi permitido. É possível criar um desenho animado com figuras históricas da política brasileira, não é? Uma campanha eleitoral pode escolher fazer isso? Pode, em tese, não há nada que proíba. Se isso é verdadeiro, o porquê não se pode fazer com o uso de uma outra ferramenta tecnológica? No lugar de desenhos à mão, à moda antiga, como, sei lá, os Looney Tunes, por que não se pode fazer com o uso de inteligência artificial generativa, deixando claro que se trata de inteligência artificial
generativa. Na minha visão, não tem qualquer sentido esse debate e a gente deveria ter plena liberdade de expressão. Não podemos tratar o eleitor como criança. São adultos capazes de ter discernimento e a justiça não deveria se arrogar o papel de ser curadora das condições do debate público. A justiça tem que simplesmente cumprir a lei. Felipe, daqui para frente, mais uma crise para Flávio Bolsonaro administrar? É uma crise, na minha opinião, pequena, Marília, que se o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, não permitir o uso de inteligência artificial na campanha dele, usando a imagem fora do Jair Bolsonaro, ele vai reforçar a ideia de perseguição política e deve capitalizar, de certa forma, um ganho político em relação a isso, né? Então, para ele, pode ser bom também, né? Incentivar essa narrativa de perseguição. E se o TSE e o STF resolverem definir os usos de inteligência artificial e os limites do uso de inteligência artificial, vai ser bom para ele também, caso autorize o uso da imagem e voz do Jair Bolsonaro. Agora, eu queria só colocar um ponto, né, daquilo que o Mano colocou anteriormente, né? Eu acho que a questão de inteligência artificial não é tão simples assim, Maninho, porque é algo tão novo que gera tantas discussões e tantas reflexões. Por exemplo, eu poderia fazer um vídeo de um avatar do Getúlio Vargas dando apoio ao Jair Bolsonaro, né? Será que a família do Getúlio Vargas ficaria vendo aquilo lá e ficaria feliz e concordaria com aquela situação? Eu creio que não, né? É possível colocar o Brizola, né, por exemplo, falando mal do Lula e declarando apoio a algumas políticas do Flávio Bolsonaro? Poderia fazer isso? Então as questões não são simples assim. Existem reflexões, existem discussões, né? Mas o fato, na minha opinião, em relação a esse assunto do Jair Bolsonaro, é um só, né? Não dá para você impedir, né, o uso de inteligência artificial relacionado ao Jair Bolsonaro nas eleições desse ano, né? Até porque, né, o TSE, ele, na resolução, é claro, pode-se usar sim inteligência artificial, desde que você explicitamente coloque que aquilo ali é inteligência artificial, e isso foi, de certa forma, feito na campanha do Flávio Bolsonaro. Agora, Marília, eu creio que para o Flávio Bolsonaro e para a campanha do PL, não é uma crise institucional política, não. Na minha opinião, é algo que pode ser bom, né? Caso o TSE decida liberar o uso de imagens e voz do Jair Bolsonaro, e se não fizer isso, né, vai reforçar a ideia de perseguição política, podendo ele capitalizar nesse assunto, sim. E eu também queria, só para poder contribuir, a gente vai continuar ainda falando desse assunto, porque quando a gente fala, né, ontem a gente falou sobre isso e hoje novamente, sobre o eleitor ser adulto e entender o que está se passando. É importante a gente destacar as diferenças que existem no nosso Brasil. O nível de conhecimento de uma pessoa que está em São Paulo, que está no interior, que está em diversos pontos do nosso Brasil, ele não é igual. Nós já vimos que a educação no nosso país, ela precisa melhorar e muito. Então, por mais que o eleitor seja adulto, tem muitos materiais, a gente acompanha ao longo, se você entra nas redes sociais, existem diversos vídeos que são manipulados com inteligência artificial e até mesmo o mais sábio pode se confundir. Então, é importante esse debate que a gente tem hoje sobre o uso de inteligência artificial. É necessário, sim, impor limites, porque às vezes está, de fato, enganando uma pessoa e às vezes é um eleitor adulto e que tem sabedoria, mas que às vezes pode ser, sim, enganado. É importante essa discussão que nós estamos tendo aqui, nesse momento, ela é bastante importante também para isso.